Bom dia para todos. Nós estamos estudando o Mahayana Uttaratantra Shastra. É o comentário do Asanga ao quinto tratado de Maitreya. Esse tratado, ele faz parte das explicações de Maitreya sobre a Prajna Paramita. Nós já vimos esse tratado ele é dividido em 7 pontos, que mais ou menos, acompanha o texto da Prajna Paramita. A gente está vendo agora o quarto ponto, que é o ensinamento sobre Tathagata Garbha. Tathagata Garbha trata da natureza de Buda, especialmente o germe da mente de Buda, que está presente em todos os seres. Nos primeiros 3 pontos desse que a gente já viu desse tratado, falava sobre o Buda, o Dharma e a Sangha. Agora, nesse ponto, do Tathagata Garbha, a gente vê a natureza da nossa mente, a natureza da mente de todos os seres e como que a natureza última da nossa mente é a natureza da mente de Buda. Então, é como se ela fosse a essência da mente de Buda está presente na mente de todos os seres. E os outros próximos pontos a gente vai ver sobre a realização da mente de Buda, que é o despertar, depois as qualidades da mente de Buda e a atividade de Buda, né? Mas agora a gente está vendo sobre justamente esse ponto, que é um ponto, como a gente viu, um ponto central, e ao mesmo tempo ele é chave, né? Porque o bom entendimento sobre o que a realidade da nossa mente é que faz com que a gente consiga compreender como que a nossa mente... Eu não estava aceitando a gravação aqui. Como que a nossa mente é capaz de despertar. Isso a gente vai entender a partir da natureza da nossa mente. Então, nesse as primeiras instâncias desse quarto ponto, que é o que a gente está vendo a instância 30 do sânscrito. Ela diz assim, já viu metade dela. A essência do Tathagata é sempre, por natureza, livre de impurezas, como são puros a joia, o céu e a água. Isso a gente já viu. Sua realização resulta do apego ao Dharma, do conhecimento transcendente, da meditação e da compaixão. E aqui a gente vai para a instância 32 e 33 do sânscrito. Existem 4 tipos de obstáculos à purificação. Esse tema agora é a purificação do germe, a purificação dessa nossa mente de Buda. Vejam bem, ela não é... O termo purificação precisa ser bem entendido. Na nossa mente mesmo, ela é imaculada, ela é como o céu, né, que está além das nuvens, né? As nuvens não têm o poder de provocar nenhuma mudança no céu, não têm o poder de riscar o céu de forma alguma. Os passarinhos voando no céu não tocam, o céu não deixam marcas no céu, porque o céu está além, transcende, né, esses fenômenos. Da mesma forma, as emoções, as ações, as ideias falsas, as nossas ações errôneas, elas não têm o poder de macular ou de causar impressões que modifiquem a nossa mente de Buda. Ela continua imaculada e continua pura, sempre.
E é por isso que quando nós alcançamos o despertar, continuamos com essa mesma mente pura, só que se manifestando plenamente. O que acontece é que essa mente ela fica inacessível para a nossa consciência, é, escondida da nossa consciência, por causa dos processos mentais da nossa mente contaminada, que é a nossa mente chamada mente Nanche, a nossa mente pura, imaculada, que é a mente de Buda, é a mente chamada em tibetano Yesh. A mente Nanche é a mente contaminada, que é cheia de processos mentais contaminados. Contaminados pelo quê? O que é que contamina, que transforma essa mente numa mente perturbada? A noção do eu. A noção do eu cria uma tensão nos nossos processos mentais e fazem que se produzam na nossa mente uma série de processos mentais perturbados pelo excesso de foco que se dá em um pensamento específico, que é o eu. Isso distorce as funções da nossa mente, né? E faz com que a gente coloque todas as coisas que apareçam, elas passam a ser comparadas e colocadas em relação ao eu. O que acontece quando nós vemos o mundo? Nós vemos as coisas que nós vemos, nós somos, ao mesmo tempo, do processo de. A visão é a mais fácil da gente entender, né? Os fenômenos estão ali fora, nós tomamos consciência dos fenômenos, imediatamente nós classificamos esses fenômenos, se eles são agradáveis, se eles são desagradáveis, se são coisas para serem adquiridas ou coisas para serem rejeitadas, se a gente deve correr para ao encontro dos fenômenos, se a gente deve fugir dos fenômenos. Essa classificação é feita dentro da nossa mente. A partir daí, os fenômenos eles passam a se encaixar dentro dos conceitos. Isso é agradável, isso é nocivo, isso não é nem agradável nem nocivo, isso é desejável, isso é indesejável. Então a gente classifica todas essas coisas em função do nosso eu. A árvore não é agradável ou desagradável em si. A árvore é a árvore em ponto e ponto. Considerar ela como ameaçadora para mim ou como uma fonte de algo que eu devo preservar, se eu vou querer preservar essa árvore pela sua sombra, pelos seus frutos, etc., ou se eu vou querer cortar essa árvore porque ela está ameaçada de cair sobre a minha casa, ou seja, a casa de eu, e destruir a casa do eu, né? Ou seja, o eu ele passa a ser o ponto de referência mais importante. Ninguém está pensando aqui no caso se essa árvore gostaria de continuar existindo, se tem passarinhos morando nela e se ela realmente vai cair ou não. O que importa é que o eu se sentiu ameaçado por ela. Ele se sentiu ameaçado por ela, ele vai lá e corta a árvore. Agora, a árvore não causa ameaça nenhuma. A árvore ela tem a existência dela, que é um ciclo. Ela surge, ela brota, ela cresce, ela fica grande, etc. E, eventualmente, ela pode durar centenas de anos ou pode durar menos, só algumas décadas, como todos os seres, né? Tem uma duração desse fenômeno, da existência do fenômeno. E, em determinado momento, ela pode cair, ela vai cair, e é assim que as coisas são, né? Agora, como eu não aceito que ela caia em cima do lugar que eu decidi que é a minha casa, então, eu vou cortá-la para que isso não aconteça. Eu vou cortá-la mais cedo para que isso não aconteça. Vou interferir nas coisas. Isso tudo em função desse ponto de vista da minha mente, que é o eu, que ele analisa tudo que existe no mundo em função das suas expectativas, seus desejos, seus medos e etc.
E com isso, algumas vezes a gente comete uma série de equívocos, porque nossa percepção de mundo é equivocada, e muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo um grande benefício, a gente acaba fazendo um grande malefício para o nosso próprio eu, né? Isso é o samsara. Então, isso é o que contamina a mente. A partir daí, a nossa mente produz uma série de pensamentos, de preocupações, de ansiedades e de necessidades de realizar determinadas ações, ou ela se mobiliza de uma forma com uma energia muito grande, nas emoções perturbadoras, e se mobiliza muito para poder conseguir aquilo que o eu acha que é necessário para ele, se mobiliza muito para poder rejeitar as coisas que o eu considera que são nocivas para ele, etc. Então, é isso que tem que ser purificado, certo? Então, quando a gente está falando da purificação do germe, obstáculos e causas, a purificação do germe é a purificação da nossa mente ordinária, que é como as nuvens que encobrem o céu e que não deixam que a gente enxergue o céu, que é a natureza última da nossa mente. Ok, tudo isso a gente volta e meia está falando aqui, né? Seguindo aqui o texto, ele diz: existem 4 tipos de obstáculos à purificação: o ódio ao Dharma e à doutrina, a consideração do eu, o medo dos sofrimentos do samsara e a indiferença à felicidade dos seres. Vocês veem esses 4 tipos de obstáculos, eles têm relação com o que a gente acabou de ver, que é a... Onde que está aqui? Sua realização resulta do apego ao Dharma, do conhecimento transcendente, da meditação e da compaixão. Aquela instância anterior, quando fala isso, a sua realização resulta do apego ao Dharma, conhecimento transcendente, meditação e compaixão. O que ele está querendo dizer? A realização da natureza da mente de Buda. Nós vamos realizar a natureza da mente de Dharma através desses processos. O apego ao Dharma, o conhecimento transcendente, a meditação e a compaixão. Por quê? Porque esses processos, eles vão purificar os 4 obstáculos. Quais são os 4 obstáculos? O ódio ao Dharma, a consideração do eu, o medo dos sofrimentos do samsara, a indiferença à felicidade dos seres. Então, a partir de agora, a gente vai ter várias instâncias que vão estar mostrando, fazendo referência a esses elementos aqui. Ou seja, as impurezas da mente, que foram classificadas em 4 aspectos, 4 tipos, os 4 processos de purificação, os 4 resultados desses processos de purificação, os 4 tipos de seres que têm em evidência um desses processos a serem purificados. Tudo isso é o que a gente vai estar vendo nos nossos próximos dias, né? Então, vamos continuar aqui. Existem, então, 4 tipos de obstáculos à purificação. Isso é importante para a gente ver, porque se existem 4 obstáculos à purificação, nisso que a gente tem que trabalhar para a gente poder alcançar a liberação, alcançar a purificação da mente, alcançar a nossa percepção direta da nossa mente de Buda. Esses são, primeiro, o ódio ao Dharma e à doutrina. Aqui a gente tem esse termo, ele é muito sintético, né? A gente vai ver o que significa esse ódio ao Dharma e à doutrina. A consideração do eu, o medo dos sofrimentos do samsara e a indiferença à felicidade dos seres. Isso concerne, respectivamente, aos 4 tipos de seres. Então, a gente tem os ikantikas, que são muito ligados ao samsara. Os tirtikas, que são
os infiéis, como ele fala aqui, os tirtikas, que são aqueles que muitas vezes a gente vê isso quando a gente vê sobre os ensinamentos do Buda, ele muitas vezes ele fala sobre os tirtikas como aquelas correntes de pensamento que são nocivas, são consideradas heréticas, né? Herético é um termo muito ocidental, né? E é um termo ruim de utilizar, porque a gente remete sempre à questão da doutrina católica e das heresias, ou seja, as visões que são contrárias à doutrina católica. Mas aqui, quando a gente fala de a heresia, a grande heresia que é considerada aqui, é a heresia da crença e que é aquela que se fundamenta na existência do eu. Essa é a grande heresia, né? Então, são aquelas correntes de pensamento que se enraizam sobre o desenvolvimento e o, o, o crescimento, o desenvolvimento desse eu, né? E a firme crença de que esse eu exista e que seja imortal. Então, esses são os chamados tirtikas. O medo dos sofrimentos do samsara, ele relaciona o medo dos sofrimentos do samsara com ah, com uma corrente do budismo Hinayana, que são dos ouvintes, aqueles que os Shravakas, ou ouvintes, aqueles que seguiram os ensinamentos do Buda e cujo ápice do processo dele de despertar é o estado de Arhat. E a indiferença à felicidade dos seres se refere àqueles tipos de seguidores do Buda que são os Pratyeka Budas, que são os Budas para si, aqueles que buscam alcançar o estado de Buda para se libertar do sofrimento, né? E que não se preocupam com os outros seres, não desenvolvem a compaixão. Então vocês veem que eles estão abordando 4 tipos de visões do caminho espiritual. Isso é que é importante a gente ter em mente, né? Quando a gente fala aqui sobre o ódio ao Dharma, a gente pensa imediatamente, bom, isso eu não tenho ódio ao Dharma, estou aqui no budismo, estou seguindo o budismo, não tenho ódio ao Dharma. Mas o que ele está querendo dizer com esse ódio ao Dharma? Ele está querendo dizer o apego dos seres que, não dando atenção aos ensinamentos do Dharma, eles desenvolvem, ou porque eles não conhecem esses ensinamentos, ou porque eles conhecem, mas não seguem. Eles desenvolvem fortemente um apego ao samsara. Então, isso se refere a nós, certo? Então, a gente não pode passar superficialmente por isso, dizer, eu não tenho esse ódio ao Dharma, eu não sou dessas correntes dos Tirtikas, eu sou budista, Mahayana, eu não sou do Hinayana, então não tenho nada a ver com os Travakas, nem com os Pratyekas Budas, então para que isso para mim? Né? Para que isso? Não tem nada a ver comigo. Muito pelo contrário. Então a gente tem que observar não a ligação não ficar preso às palavras em si, mas a gente buscar o sentido dessas palavras, né? O sentido o que ele considera como a essência, o que caracteriza esses 4 tipos de seres. E a gente vai ver que a gente pervade todos eles, todas essas coisas estão presentes em nós, né? Então temos que avaliar os nossos pensamentos, as nossas visões fundadoras da nossa visão de mundo e perceber o quanto que nós temos de cada uma desses 4 qualidades, 4 tipos de seres, né? Porque para cada uma desses processos mentais que a gente vê, nós vamos precisar aplicar um antídoto, que é um processo de purificação, para que a gente possa purificar essa nossa mente.
e alcançar o despertar. Então, aqui, a gente não está falando que nem num time de futebol, se a gente está falando do Botafogo, está falando do Flamengo, ou do Vasco, quem quer que seja, ou do Palmeiras, né, que deve jogar ainda hoje, né? Então, assim, não é, a gente não está falando de sobrenome de pessoas, não estamos falando de classe, de grupos de pessoas. Esses são isso, esses são aquilo. Não, a gente está falando de processos mentais. Então, a partir de agora, é importante que todas as vezes que a gente ouvir falar sobre esses seguidores que seguem, aqueles é, que seguem essa visão de mundo, essa visão do ensinamento religioso, tudo, a gente tem que entender que a gente não está falando da religião dos outros, a gente está falando de qualidade de processos mentais. Porque enquanto os problemas estão nos outros, não diz respeito a nós. Mas quando a gente interpreta isso como qualidade dos processos mentais de todos os seres, nós vamos olhar para dentro de nós e perceber em nós os ikantikas, os tirtikas, os travakas e os pratyeka budas. E perceber que o budismo Mahayana ele tá falando, não sigam esse caminho não leva ao despertar. Pode levar até próximo, mas tem um momento que ele se interrompe, ele não segue adiante, não segue até o estado de Buda, né? Então vamos ver aqui. Quais são as causas? O apego à doutrina e as outras coisas são as 4 qualidades que causam a purificação. Isso a gente já viu aqui. Vamos dar uma olhada para a gente compreender um pouco o que são esses grupos de processos, de visões de mundo, né? São visões de mundo. E a gente não, como eu falei, a gente não se filia apenas a uma visão de mundo, a gente se filia a várias delas. Na verdade, a gente se filia a essas 4. Essas 4 estão presentes em nós, né? E as 4 precisam ser purificadas. Os ikantikas se opõem à doutrina do Mahayana. Veja bem, então todas aquelas visões que são contrárias à visão do Mahayana são aqui chamadas de canticas. Eles podem ser principalmente porque o que caracteriza mais o Mahayana é a nossa, o, é principalmente a bodhicitta, o desejo de alcançar o estado de Buda a fim de libertar todos os seres do sofrimento. Aqueles que se opõem à doutrina do Mahayana são aqueles que não acreditam que é possível alcançar o estado de Buda, não acreditam no karma, não acreditam nos renascimentos, acham que alguns seres têm uma dignidade maior, que são seres humanos, que os animais eles não devem ser levados em consideração. São várias visões de mundo que é importante a gente ter uma competição e que apenas os melhores dos seres humanos é que vão alcançar uma salvação e que não vão, os outros não, né? Essas distinções, né, de que entre os seres humanos existem alguns que são mais dignos, mais importantes do que outros. Tudo isso são visões que são contrárias à doutrina do Mahayana. Em geral, aqui se aplica muitas vezes às pessoas que, como eu falei, que têm uma, um apego muito grande ao samsara. Esse apego ao samsara que ele está falando se refere a, tá, se refere
a, quando a gente pensa no samsara como um sofrimento, não é que ninguém seja apegado ao sofrimento, mas as ilusões do samsara, né? A ideia de que existem lugares no samsara onde você pode ficar confortavelmente e viver bem, como, entre aspas, o mundo dos deuses, né? Então, eles buscam um lugar confortável no samsara, onde eles possam existir confortavelmente, ter a seu afluxo de recursos, poder formar uma família, desenvolver a sua família e ter uma certa proteção e ter uma vida longa, né? Se possível, com mais de 100 anos. Esse é o grande anseio do brahmanismo antes, na época do Buda, era isso que se desejava, né? Ter bens, ter riqueza, ter uma vida confortável, ter uma família grande para poder prolongar o nome e viver mais de 100 anos, que é o máximo da vida que se pensava. A partir dali, se você ainda faz todas as práticas religiosas dentro dessa tradição, você pode depois ter a imortalização do seu Atman, do seu eu, e aí você se torna um dos deuses imortais. Esse era o objetivo de vida do brahmanismo, né? De uma forma simplista, né? Claro. Então, aqui ele está falando mais ou menos dessa tendência da gente de querer encontrar um lugar de uma posição de um certo status, uma certa projeção social que nos garanta uma vida confortável, né? E a gente não está interessado nos ensinamentos do Buda, né? A gente não se preocupa se estamos desenvolvendo fortes apegos, nem se a gente está desenvolvendo fortes rejeições, e se na luta para poder conseguir essa posição confortável, a gente não comete atos negativos que prejudicam os seres e que contaminam a nossa mente. Os atos negativos contaminam a nossa mente. Não a mente de Buda, é claro, a nossa mente Nanxê. Contaminam formando hábitos mentais, ou seja, formações kármicas. Essas formações kármicas, elas são caminhos, chips, né? Caminhos de processos mentais que são falsos e que afastam a gente do estado da mente de Buda, porque criam mais uma nebulosidade na mente ali com a partir dessas formações. Um processo, uma sequência de processos mentais que a gente passa a repetir várias vezes, que muda a nossa visão de mundo e faz a gente estar cada vez mais é, distante das coisas, da realidade das coisas como elas são, né? Então, o antídoto a essa tendência, além disso, além dessas pessoas, a gente tem, como eu falei, a gente tem também aqueles que entram para a doutrina, para a doutrina, que se que buscam o budismo, que buscam a doutrina mahayana, o ensinamento do Mahayana, que se interessam, acham bonito o Mahayana e tudo, tentam seguir o Mahayana de uma forma tímida, né? Mas entendem que aquilo não é para ele, né? Então eu entro no caminho do Mahayana e eu penso assim, tá falando aqui para alcançar o estado de Buda. Nossa, eu nem sei, isso não é para mim. Precisa ser um grande ser para alcançar o estado de Buda. Eu nunca vou conseguir, né? Então, quando eu estou pensando assim, aqui estou eu, Ikantika. Cortei o meu, não cortei completamente, mas assim, criei um obstáculo para alcançar o estado de Buda a partir de uma crença que eu tenho na mediocridade do meu eu e na minha incapacidade de alcançar o estado de Buda, embora isso seja uma grande falácia. Por quê? Porque que é possível para mim ir para as abelhas, para as formigas, para os tigres, para os cachorros, para os peixes, para os porcos,
Por que que é possível para todos nós alcançarmos o estado de Buda? Porque nós possuímos Tathagata Garbha. Tathagata Garbha é a nossa verdadeira essência. Tathagata Garbha é a essência da mente de Buda que está em nós e em todos os seres. É por isso que nós alcançamos o estado de Buda. O que que nos afasta do estado de Buda? As visões errôneas da nossa mente conceitual, que fazem com que a gente se enxergue como um ser humano medíocre, o nosso eu, como um porco, como um cachorro, como uma formiga, como uma abelha. Quando esses seres olham para si, eles se enxergam daquela forma e acham assim: ah, nunca vou alcançar o estado de Buda porque não é para mim, né? Se eles tivessem esse tipo de elaboração, né? Exatamente como nós. Então, esse tipo de pensamento é o nosso primeiro grande obstáculo. É importante a gente denunciar esse pensamento e perceber, sim, eu posso alcançar, né? O que que vai fazer, com que velocidade eu vou alcançar o estado de Buda? Isso depende do meu trabalho interno, do meu esforço em purificar a minha mente de todas essas visões errôneas que são os grandes obstáculos. Se eu trabalhar sobre esses obstáculos, a minha mente ela se liberta desses obstáculos. E todo o caminho para alcançar o despertar é um caminho de libertação desses obstáculos. Eles vão se utilizando até que o último deles, que é o véu mais sutil, que a gente nem percebe a existência dele, porque ele é diáfano, né? Ele é transparente, então assim, você quase não vê ele, é o momento último do Bodhisattva, da 10ª terra, quando ele consegue remover esse aspecto da sua mente Nanxê, aí sim ele se torna completamente um Buda que não volta a ficar contaminado mais, porque a consciência já descobriu, percebeu a natureza desse último véu e ele perdeu o poder sobre a consciência. Então, esses são, como eu estava falando, são os ikantikas, aqueles que não acreditam no caminho do Mahayana. É isso que e como não acreditam, eles não seguem e ficam à margem, perdendo tempo. Tudo bem. O antídoto para essa visão é a prática da aspiração à doutrina. Que ele está falando aqui da aspiração à doutrina é de desenvolver na nossa mente uma. Isso tem que ser um exercício de desenvolver na nossa mente uma admiração pela doutrina do Mahayana. Quando eu falo aqui a doutrina do Mahayana, eu não estou falando só do budismo Mahayana, mas tudo que tem a natureza do Mahayana em qualquer das religiões que a gente siga. Então, dentro do cristianismo, a gente vai ter vários ensinamentos e várias práticas que são legitimamente Mahayana, né? Porque tem a mesma natureza. Quando a gente pega o Evangelho, vê os ensinamentos de Jesus, a gente vê o quanto que eles estão coerentes, pautados em sintonia com os ensinamentos do Buda, né? Claro que são ensinamentos diferentes, que abrangem temas diferentes, mas nos temas em comum, eles estão sempre em acordo. Isso faz com que o ensinamento de Jesus seja um ensinamento, alguns dos ensinamentos de Jesus, pelo menos, sejam ensinamentos profundamente Mahayana. Então, quando a gente está falando Mahayana, a gente está falando Mahayana nesse lato sensu, o que é a natureza do Mahayana. Se ele estiver presente em qualquer religião que seja, no islamismo, no hinduísmo, sabe, nas religiões africanas, em qualquer religião que seja, deve ser respeitado e louvado por nós, né? Todas as coisas têm que ser respeitadas, é óbvio, né? Mas eu digo assim, devem ser bem considerados por nós. E como nós estamos ávidos pelos ensinamentos do Mahayana, nós vamos ouvir ávidos os ensinamentos Mahayana que existem em outras tradições também, né? E vamos considerá-los igualmente como instruções
que vem da mente de Buda, de todos os seres e dos grandes seres que pronunciaram esses ensinamentos. Então, essa aspiração, que ele fala aqui, aspiração à doutrina, é esse admiração pelo Mahayana, perceber as grandes qualidades do Mahayana, perceber a beleza do Mahayana, suas grandes qualidades, as suas realizações, observar aqueles que seguem o caminho do Mahayana, e os grandes seres, especialmente, que seguem com dedicação o caminho do Mahayana, e observar suas vidas, né? O ensinamento que eles dão pela sua própria vida, né? Buscar conhecer a vida de Buda, se afastar das visões equivocadas que existem no dia a dia, na nossa sociedade ocidental, a respeito do budismo, que tem visões completamente equivocadas, porque ainda fruto das primeiras pessoas que entraram em contato com os ensinamentos budistas, que interpretaram de um determinado jeito, e essas interpretações ainda continuam presentes, né? Então, às vezes, quando você vê pessoas falando, não, é, eu não, eu sou meu próprio mestre, eu não preciso de um mestre, ou então, não tem, eu tenho, tudo é ilusão, não tem nada, nada existe, tudo é ilusão, né? Ou um grande equívoco que tem quando se considera o budismo uma religião ateísta. Isso é o que causa uma grande objeção ao budismo por parte de várias correntes religiosas. O budismo não é ateísta. O budismo não é nem teísta e nem ateísta, né? O fato do Buda não ter falado sobre Deus não significa que Deus não exista. E também, isso que eu estou falando agora não significa para o budismo que Deus exista. Simplesmente o Buda se recusou a falar sobre, por um motivo óbvio, que é: eu não vou falar sobre coisas que as pessoas não possam confirmar, comprovar por si mesmas. Então, o Buda não falou sobre se os marcianos são verdes, se eles são amarelos, se existem vida em Júpiter ou em Mercúrio. Porque que adianta, de que adianta falar essas coisas? Ia ficar sendo informações de uma pessoa que tinha é, que tinha uma autoridade por ter tido informações privilegiadas, que ele pode dizer e que ninguém pode confirmar, a gente tem que acreditar ou não. Então, isso não é a visão do Buda. O ensinamento do Buda é um ensinamento de libertação, de autonomia, né? Então, não existem ensinamentos que a gente tem que aceitar porque o Buda disse, e coisas que a gente não possa confirmar. Então, o Buda não falou sobre Deus, porque Deus não é fácil de ser confirmado ou não, ou desconfirmado. Como que você vai dizer que Deus existe ou que Deus não existe? Entende? Porque essa natureza é tão transcendente que ela está no nível que está além da capacidade da nossa mente ordinária. Então, é um tema que está absolutamente em aberto e desconhecido pelos seres que estão nesse processo de alcançar o estado de Buda. Então, se torna irrelevante criar um dualismo e dentro de... Porque se por acaso Deus existe, não vai ser da forma como a gente acredita, né? Transcende a forma como a gente acredita. E se Deus não existe também, também transcende a forma como a gente entende a não existência. Então, esses conceitos de existência, não existência, eles são tão limitados que, que não são, que eles não são
não vão ser utilizados pelo Buda para se referir a uma série de elementos, de fenômenos, né? Mas isso, a partir daí, as pessoas entenderam, porque ele é ateu, ele não acredita em Deus. E pronto, e ficou essa pecha para o budismo. O budismo é uma religião que não acredita em Deus. É uma corrente religiosa que não trata desse assunto, porque é um assunto transcendente e que não tem uma importância direta para nós, né? Como o exemplo da flecha envenenada. Se você é atingido por uma flecha envenenada, se não interessa para você saber quem foi que fabricou a flecha, nem o que que a pessoa que atirou a flecha em você estava pensando, são coisas irrelevantes. O que a gente tem que fazer é tirar a flecha e tratar a ferida e eliminar o veneno. Então, esse é o nosso trabalho. O trabalho do budismo é esse, é tirar a flecha, acabar com a raiz do sofrimento, eliminar isso, porque isso prende a gente no samsara. Esses outros assuntos, a gente vai poder tratar sobre isso num outro momento, num momento que a gente estivesse libertado das nossas visões errôneas, aí a gente vai ter uma mente pura, limpa, sem obstáculos, que vai poder se debruçar sobre a natureza dessa divindade, se isso foi uma coisa criada pelos seres humanos ou se realmente existe, entre aspas, em algum nível transcendente, né? Uma digressão, mas, enfim. Em seguida, a gente tem aqui, então, o antídoto para essa visão daqueles que se opõem à doutrina do Mahayana. Vocês veem, o que estava escrito como o ódio à doutrina Mahayana, a gente começa a entender o quanto que dentro de nós existe esse descrédito e essa oposição, essa que obstaculiza a nossa entrega completa para seguir o caminho do Mahayana. Então, por isso como que a gente vai fazer isso? Desenvolvendo a nossa admiração pelos ensinamentos da doutrina. E depois a gente vê os tirtikas, que são aqueles que se apegam à visão de um eu nos elementos separados. O que que é isso? Bom, então, assim, mesmo que a gente siga, tudo bem, somos agora admiramos o Mahayana, entramos mesmo para poder seguir a doutrina, mas eu não consigo me libertar na minha crença do meu eu e da eternidade desse eu. E eu não consigo perceber a inexistência desse eu. Eu acho que tem algumas pessoas entre nós que têm assim, né? É raro, como diz o Lama Trilê, é raro, mas acontece, né? Então, essa, esse apego que nós temos à existência do eu é um apego também completamente equivocado. A gente se apega à existência desse eu como se, caso esse eu desapareça, isso significa a nossa aniquilação, né? Isso também vem de uma má interpretação do budismo a respeito do nirvana. Quando fala da aniquilação do nirvana, nirvana significa extinção, que não é a extinção da nossa a extinção, acabar tudo, né? A extinção de que se refere o nirvana é a extinção do sofrimento. Sansara é um lugar onde existe sofrimento, que a causa do sofrimento é a ignorância. O nirvana é onde não existe sofrimento, porque não existe ignorância. Quando você elimina a ignorância, você elimina o sofrimento. Quando está presente a ignorância, está presente o sofrimento, a gente chama isso de samsara. Quando a gente elimina a ignorância, não existe sofrimento. E o que está presente é o nirvana. Então, samsara e nirvana não têm relação com o mundo, né? Seguir o caminho budista e para buscar o nirvana não significa que a gente vai
sumir do mundo, desaparecer tudo, nunca mais eu vou poder ver um passarinho cantando ou ver a beleza de uma flor, porque tudo isso é ilusão, tudo isso é fantasia, tudo isso não existe. Não vou poder abraçar as pessoas que eu amo, não vou poder, sabe, ter meus filhos e cuidar do crescimento dos meus filhos. Isso é uma grande balela, né? Isso é uma grande falta de compreensão das coisas, que só percebe aquilo como extinção. A mesma coisa em relação ao eu, não significa que a gente tenha que extinguir completamente esse eu, ou então perceber que esse eu, ele, quando a gente fala de buscar a falta de substancialidade do eu, a falta de substancialidade do eu se refere ao fato de que o eu é uma criação, ele é um processo, ele tem uma origem e por isso ele tem um fim. Então, as nossas formações kármicas, quando a gente volta ao processo de renascimento, as nossas formações kármicas produzem na nossa mente, produzem consciências. Essas consciências são essas visões, as nossas visões de mundo. E aos poucos a junção dessas consciências começam a dar a gente essa noção de eu, a partir do momento em que vai se agregando com os outros fatores. Então a gente tem as formações kármicas, as consciências, junto a isso vem as nossas percepções, aí vem as nossas sensações e vem a nossa percepção corporal. Quando isso tudo está completo, esse processo está completo, nós estamos aqui nascidos no mundo e temos então um eu, que é o fruto dessas coisas. Na nossa mente passa a existir um núcleo na nossa mente que se considera o centro dessa experiência. É esse centro que está atento, está ligado nas nossas sensações, que analisa essas sensações e, e que produz as nossas ações. E está alimentado pelas nossas formações kármicas e pela consciência. Vocês veem, é um aspecto da mente meio que cerebral, assim, né, que tem uma ligação forte com os caminhos cerebrais de sensação e de motricidade, né? Então, esse eu, ele é uma estrutura, né? Mas ele é uma estrutura que é necessária, enquanto, por exemplo, o meu braço é importante para mim, na minha existência aqui no mundo, depois que eu sair daqui, que eu for para um outro, que eu me despedir deste mundo e for embora, eu não vou precisar carregar esse braço, ele foi útil, eu deixo ele aqui e falo, oh, braço querido, como você foi importante para mim, fique aqui nesse mundo, vire pó novamente, mas eu sigo com o que é essencial. Quando quando nós morremos, nós nos despedimos do nosso corpo, o elemento forma do nosso eu, ele desaparece. Então, o nosso eu, naturalmente, ele se desagrega, que a gente deixa de ter a nossa forma física, nós não temos mais as percepções, nem as sensações que estão ligadas aos órgãos físicos, a gente tem as nossas consciências e as formações kármicas. E essa mente carregada dessas formações kármicas, a gente já não pode mais chamar de eu, porque falta uma série de outros elementos, né? Então, quando a gente entende isso, que o nosso eu, ele é a junção de vários elementos, que isso vai se desagregar, mas isso não significa a nossa aniquilação, ou seja, quando nós percebemos que nós transcendemos a existência como eu, que o eu é um instrumento do nosso ser, então nós ficamos mais tranquilos em relação a avaliar a falta de substancialidade desse eu. Eu não vou querer carregar esse eu, fazer a ascensão aos céus desse eu, desse corpo, né, para que eu fique lá no firmamento com corpo e alma tudo junto. Isso não faz, no budismo, isso não faz o menor sentido, né? Um corpo
Quando um Buda, ele pode ter os corpos que ele quiser, na hora que ele quiser, no momento que ele quiser, e pode se desfazer desses corpos também na hora que ele quiser. Então, a gente não precisa de estar carregando o corpo como um tesouro, né? Ele é um tesouro enquanto a gente está vivo aqui na Terra. Aí o corpo é um tesouro, porque ele é uma fonte não inesgotável, mas uma grande fonte de possibilidades de recursos. E é a fonte das possibilidades de nós alcançarmos o estado de Buda, inclusive, né? Mas depois que ele já não tem mais utilidade, a gente pode deixá-lo aqui e seguir o nosso caminho, até para poder desenvolver um outro corpo mais adequado à natureza da nossa mente, que já vai ter mudado um pouco. Não a natureza da nossa mente Nanxie, tá? A natureza última da nossa mente é imutável. Mas a nossa mente ordinária, ela modifica ao longo do tempo e ela vai passar a ter outras visões, outras necessidades. Então, um outro corpo pode ser mais útil para a expressão dessa, dessa consciência. Então, o que a gente está vendo aqui sobre essa questão da visão do eu, esse apego à visão do eu, como que a gente vai poder se livrar do apego à visão do eu? Através do quê? Através especialmente da meditação, o processo de meditação, onde você, pacificando a mente Nanshi, a mente ordinária, cheia de pensamentos, e emoções e etc., a gente pacificando esses processos mentais, a gente começa a se perguntar sobre onde está o meu eu, qual é a natureza desse eu, quais são as qualidades, quais são as, as os pontos essenciais, o que que define esse eu, e a gente começa a buscar esse eu, né? Isso, esse processo, a gente faz com a Prajnaparamita. É a Prajnaparamita que faz esse processo de investigação do eu, porque é quando, com a mente pacificada, a gente tem aquela inteligência na nossa mente que vai ao encontro do objeto para poder descobrir o que é aquele objeto, né? Sem nenhum preconceito, sem nenhuma ideia, nenhum véu, nenhuma ideia que se sobreponha a isso, nenhum óculos, né? Ela quer ter um contato direto com isso. Então, quando a nossa mente se lança em busca do eu para poder descobrir o que é o eu, ela começa a perceber todos os elementos que compõem o eu, e assim ela entende o que é a natureza desse eu e percebe a sua insubstancialidade. Então, quem faz isso é a Prajnaparamita, é a prática da Prajnaparamita, que é como a gente fala, a Prajnaparamita como conhecimento transcendente, sabedoria transcendente. Ela não é uma qualidade passiva, a Prajnaparamita, não é aquele estado de eu adquiri esse conhecimento está aqui pronto. Ela não é passiva, ela é extremamente, é uma qualidade ativa, ela é inquisitiva, ela busca. Então, esse é o conhecimento que caracteriza a Prajnaparamita, ele é parte de um movimento inteligente da mente de ir até lá para poder descobrir, né? Então, é a prática da Prajnaparamita que nos permite nos livrarmos dessas ilusões e ideias falsas relacionadas ao eu, que caracterizam o que ele chama de esse estado, né, de mental dos tirtikas, que é aquele estado mental em que a gente está ainda buscando com muito afinco a proteção do nosso eu. E isso às vezes empaca o nosso desenvolvimento no caminho do
do processo do despertar, porque a gente não quer se livrar do eu e a gente acha que e buscar o estado de Buda, a gente vai perder completamente, a gente vai mergulhar no estado de Buda como uma gota d'água no oceano, a gente vai perder totalmente a nossa identidade e tudo isso vai desaparecer. Isso é uma visão falsa, né? Que nos impede de seguir o caminho, esse medo que a gente tem de perder essa nossa identidade. Na verdade, o caminho do despertar, ele pode ser representado, explicado como um caminho da busca da nossa verdadeira identidade, né? Quando a gente percebe que a nossa identidade não é o eu, e o que o eu um elemento construído pela nossa mente, e que da mesma forma como nós construímos esse eu, em outros momentos nós construiríamos um eu diferente, né? Esse eu ele não tem uma linearidade, e sobre isso a gente pode ver várias coisas, né? Esse eu, na verdade, é uma coletânea de eus que a gente guarda no armário como roupas que a gente usa de acordo com as ocasiões. De acordo com a ocasião, a gente vai usar uma roupa diferente. São os vários eus que a gente vai utilizando ao longo da vida. No nosso dia a dia, a gente utiliza vários eus diferentes. A gente é uma coisa para a nossa família, a gente é uma coisa para o nosso companheiro ou companheira, a gente é uma coisa para os nossos animais, a gente é um outro eu com o nosso chefe, a gente é um outro eu com as pessoas desconhecidas que a gente encontra na rua, de repente a gente é abordado por um policial, a gente vai ser um outro eu, né? Quando estamos diante de uma grande autoridade, nós vamos ser um outro eu. Quando estamos diante do nosso mestre espiritual, a gente vai ser um outro eu. Não deveria, mas a gente ainda vai ser um outro eu, né? Mas todos esses eus são as roupas que a gente utiliza de acordo com as ocasiões. E quando a gente procura quem é que está vestindo essas roupas, a gente não consegue perceber uma identidade de um eu, porque às vezes ele tem outras coisas, mas que também são todas agregadas, né? Ok, então a prática da Prajnaparamita é o antídoto para a gente conseguir se libertar desse apego que a gente tem ao eu. Um ponto importante, assim, que é sempre importante a gente considerar, que o Buda, ao longo dos sutras, diversas vezes ele fala eu, mesmo o Buda, né? Então, o Buda tinha um eu. Então, diversas vezes ele fala eu pensei, então eu fiz, então eu realizei isso, então eu entendi, eu levantei e andei. Então, assim, o Buda tinha um eu. Então, a gente não precisa destruir o nosso eu, não é essa o objetivo, certo? Mas o eu, ele é necessário para a gente poder se manifestar no mundo e se comunicar com as pessoas. Mas o eu não precisa ser um estúpido, um grosseiro, um egoísta, sabe? Alguém que está fazendo guerra e matando pessoas e querendo coisas e roubando coisas. A gente não precisa de fazer nada disso. A gente pode ter um eu extremamente suave, agradável e sábio, e um eu que transmita nas suas ações o comportamento ético e que seja compassivo, amoroso e tudo, como era o eu do Buda, né? Então, o eu precisa ser colocado a serviço do Tathagata Garbha. Nós somos Tathagata Garbha, não somos eu, né? O eu é um servo de Tathagata Garbha. Então a gente tem que tirar esse euzinho do trono e colocar ele de joelhos e mãos postas ali diante de Tathagata Garbha, perguntando o que você quer que eu faça, né? Ele tem que ser um executor de Tathagata Garbha e não um ditador que fica dando ordens e etc.
Então, o antídoto, o que faz é que a gente consiga se desapegar desse eu, suavizar esse eu, é a nossa percepção da sua insubstanciabilidade e da sua transitoriedade, porque quando a gente se libertar desse eu, a gente vai poder ter um outro eu mais adequado para o novo momento, né? Então, o antídoto para esse apego ao eu é a prática da Prajnaparamita. Depois ele fala sobre a questão do essa noção do sofrimento e o medo do sofrimento, que são os obstáculos dos Shravakas. O que ele está dizendo aqui? Então, aqueles indivíduos, né, que, ok, que eles já ultrapassaram esse medo de perder o eu, estão seguindo os ensinamentos do Buda e eles percebem a natureza do samsara e querem se libertar do samsara. Eles têm um pavor do samsara. Percebem que no samsara existem alguns lugares mais agradáveis, que é o mundo dos deuses, né? E eles têm, e também o mundo dos seres humanos, apesar das dificuldades aqui, é melhor do que o mundo dos animais ou dos infernos, né? Então, os Travakas, eles têm essa noção do sofrimento, do samsara forte, e querem se libertar desse samsara e alcançar o estado de nirvana, que não possui mais sofrimento. Então, a busca deles é de conseguir se libertar do sofrimento para o estado de arhat, onde não existe mais o sofrimento. Com isso, eles seguem todas as práticas do budismo Hinayana, que são práticas ensinamentos e práticas que nos levam a conseguir nos eliminar a ignorância que produz o nosso apego ao samsara e ao sofrimento, né? E fazendo esse processo de uma forma bem adequada, é um processo longo, o processo dos Shravakas, você seguindo o caminho dos Shravakas, o caminho do Hinayana, você leva algumas existências para poder alcançar o estado de Arhat, né? Não é uma coisa que você consegue numa só vida, porque é um processo longo, né? As pessoas que conseguem nessa vida atual, elas já vêm de vidas anteriores de prática, então elas já nascem com uma mente que já vem se trabalhando há algum tempo. Aliás, uma pausa aqui, se nós olharmos para todos nós que estamos presentes aqui e os nossos companheiros, é importante que a gente entenda isso. Nós já viemos praticando há muito tempo, em outras vidas. A gente não começou no budismo agora. E não é uma novidade para a gente. Ele aconteceu na nossa vida em um momento específico da nossa vida, mas nós nos entregamos a ele justamente porque a gente já pratica isso há algum tempo. Então a nossa mente já tinha uma certa sintonia, né? Senão a gente teria passado por aqui e ido embora, como muitas pessoas fazem, né? Tem pessoas que nem se interessam de procurar o que é o ensinamento do budismo. Tem algumas que se interessam, chegam, ouvem alguma coisa e não diz nada para elas, vão embora, não tem cola, né? Então é importante a gente entender, se é, enraizar nisso. Nossa história é uma história longa, a gente já vem de algum tempo. Não estamos começando agora, né? Então, alguns Shravakas, né, que são seguidores do budismo Hinayana, eles têm ah, eles têm já essa mente mais refinada e eles conseguem continuar o caminho de onde eles pararam e alcançar o estado de Arhat nessa existência, né? Então, isso é possível. O estado de Arhat não é o estado de Buda. Não tem toda a amplitude e a dinâmica da mente de Buda, do Buda desperto. Mas é um estado onde já não existe mais sofrimento, né?
um estado onde não tem sofrimento, em que você está no nirvana. Como você não desenvolveu as qualidades importantes para o estado de Buda, que são o amor e a compaixão, é, estando nesse estado de Arhat, ainda existe uma grande etapa para ser vencida, que é todo o desenvolvimento do amor e da compaixão, para se poder, mais tarde, alcançar o estado de Buda. Então, isso é o caminho dos Shravakas. E deixar, conseguir se libertar do sofrimento, que é o que todos nós desejamos, né? E alcançar o nirvana, para muitos de nós, a gente pode perceber como para muitos de nós isso passa a ser um grande objetivo, que a gente não revela nem para nós mesmos, né? Mas de que a gente está seguindo o budismo porque a gente quer se livrar do sofrimento, né? Então, e a gente quer fazer de tudo para se livrar do sofrimento e estar num estado onde pelo menos não exista sofrimento. Muitas pessoas eu escuto falando também, já pensei assim antes, não é o momento, mas de eu não quero mais voltar no mundo, esse mundo é muito complicado, eu não quero mais voltar nesse mundo, vou para o estado do nirvana, não preciso voltar mais, vou cortar todas as possibilidades de voltar a nascer de novo nesse mundo. Isso é manter, ficar no estado de arhat, ficar na paz do nirvana, curtindo a paz e o alívio e a felicidade do nirvana. Como que a gente, qual é o antídoto para a gente se libertar desse equívoco que causa. Lama fechou o áudio, viu? Como, obrigado. Como que a gente faz para poder pegar esse desvio, para não pegar esse desvio do caminho, que apesar de ser uma prática budista, vai levar a gente para um estado de arhat e a gente vai ficar estacionado lá durante milênios, né, até poder alcançar o estado de Buda. É a prática da meditação. Com a prática da meditação, a gente vai entendendo a natureza do sofrimento, a gente vai entendendo a natureza do karma, a natureza das nossas ações, o porquê dos determinados processos. A gente vai entendendo os vários lugares onde a existência é possível no samsara, os vários reinos do samsara. E a gente vai compreendendo isso e a gente vai percebendo que a natureza do nirvana ainda não é o estágio final, é um desvio, mas que fica fora do caminho. Então a gente sai do caminho e fica parado ali, né? E que não é esse o objetivo. Então, esse entendimento a gente vai tendo através da prática da meditação e da prática dos diversos estágios de meditação, de profundidade de meditação, onde a gente vai experimentando os estágios de libertação da nossa mente, né? A partir do momento que a gente vai superando as nossas emoções e superando o nosso apego ao eu, a gente pode alcançar vários estágios de meditação que fazem com que a gente tenha experiência da nossa mente de uma forma mais ampla, né? Então, isso faz com que a gente deixe de buscar o nirvana, deixe o nirvana de lado e volte novamente para buscar a liberação do estado de Buda. O quarto, o quarto classe de pensamentos e de processos mentais se refere aqui aos pratyeka budas. Então, esse é o quarto obstáculo. A aversão ao bem dos seres, a felicidade dos seres, ou a indiferença ao bem dos seres. O termo é um pouco forte, como aquele ódio ao Dharma, né? Mas o que está querendo dizer? O desinteresse pelo bem dos seres, não se preocupar com o bem dos seres.
se estou seguindo o caminho do budista, os ensinamentos do Buda, e eu não tenho nenhuma consideração pelos outros, o máximo que eu posso produzir é um estado de liberação do sofrimento em mim, alcançando o estado do nirvana, e só. E se eu fizer isso com um empenho, uma dedicação maior e um processo mais elaborado, eu vou alcançar o estado dos Pratyeka Budas. Mas os Pratyeka Budas não sentem, não se preocupam com os outros seres. Eles alcançaram a libertação do sofrimento também. Pronto, estou satisfeito e fui embora, né? Então, esse é um grande obstáculo para o caminho do despertar e é um desvio bastante problemático também, porque você, como pratica Buda, você fica milênios naquele estágio até você conseguir desenvolver de novo os sentimentos de amor e de compaixão. É fácil a gente sentir amor e compaixão quando a gente é ser humano, porque a gente tem alegrias e tristezas, tem estados de sofrimento e de felicidade. A gente vê as pessoas ao nosso lado. Então é fácil a gente começar a desenvolver em nós o amor e a compaixão. No estado de um Pratyeka Buda, onde ele está num plano de plena felicidade, e é como no mundo dos deuses, você não tem uma motivação, não tem um estímulo para você desenvolver o amor e a compaixão pelos outros seres. Então, por isso, eles, tanto os Shravakas, né, os Arhats, quanto os Pratyeka Budas, eles levam um tempo muito grande parados naquele estágio, sem ter o sentimento de amor e compaixão que caracterizam um Buda. E eles não se eles se consideram meio que iguais ao Buda, mas eles não são, eles não percebem isso, né? Então é preciso um tempo muito grande, é um esforço muito grande para chegar até esse estágio, e é um estágio onde vai ter um esforço ainda maior para poder chegar ao estado de Buda. O caminho do Mahayana, ele não segue esses equívocos, e ele nos permite, mesmo que a gente demore um pouco mais para se tornar um Buda do que a gente demoraria para se tornar um arhat, por exemplo, ou para alcançar a eliminação do sofrimento, mas a gente tem uma realização maior ao final, né? Então, o caminho dos os bodhisattvas, eles não têm o nível de realização que os arhats têm, mas os bodhisattvas estão mais perto de se tornar budas do que os arhats, né? Então, é um caminho que vai nos levar até o estado de Buda, né? Então, como que a gente vai? Qual é o antídoto para a gente não cair nessa esparrela que é seguir o caminho dos Pratyeka Budas? O antídoto é a prática da grande compaixão, a prática do amor e da compaixão. Então, enquanto nós percebemos em nós essas tendências de querer é, buscar a salvação, a libertação só para nós mesmos e não se preocupar com os outros, então a gente, espertamente, a gente está falando, olha, eu estou seguindo o caminho dos Pratyeka Budas, isso não é bom. Eu preciso desenvolver mais o amor e a compaixão, então eu tenho que olhar mais para os seres e perceber, quanto mais próximo eu tiver dos seres e entendendo o que está acontecendo com eles, eu vou desenvolver mais o amor e a compaixão. É isso que eu tenho que fazer, né? Então, pela prática desses antídotos, é pela prática desses antídotos que os bodhisattvas alcançam a pureza e a verdade supremas, ou seja, o Dharmakaya. Vocês veem que são, a partir do momento que você elimina todos esses obstáculos, todas as outras coisas, elas são irrelevantes e elas se desfazem por si só, porque esses são os grandes obstáculos que são os centrais para todos os outros processos mentais perturbadores. Quando a gente vai se libertando deles, esses outros processos mentais eles vão perdendo o poder sobre nós, o poder de fascínio sobre nós, e eles vão se modificando, vão se sutilizando, até que, quando a gente
desenvolve no final o amor e a compaixão, a gente passa a ter uma preocupação maior pelo bem dos outros do que pelo bem de nós mesmos, né? A gente entende que não é possível a gente alcançar a felicidade se os outros também não alcançarem. Então eu busco que os outros alcancem a felicidade, porque aí eu consigo alcançar a minha também, né? Então eu me volto para o bem, para buscar o bem dos outros. Então, os bodhisattvas, então, eles alcançam a pureza e a verdade supremas, ou seja, o Dharmakaya. Eles se tornam filhos dos Budas, vencedores. Eles entram na família dos Budas, a partir do momento em que desenvolvem o amor e a compaixão. Aí ele termina essa instância dizendo o seguinte: aqueles cuja semente é o apego ao supremo veículo, cuja mãe é a Prajna Paramita, que faz nascer as qualidades dos Budas, cuja feliz meditação é a matriz e cuja nutriz é chamada de compaixão. Estes são os filhos e os sucessores dos sábios Budas. Essa é uma estrofe muito bonita, né? Que ela mostra todo esse processo que a gente acabou de falar, de superar esses 4 obstáculos, a partir dessa metáfora do nascimento. Aquele cuja semente é o apego à semente é o sêmen, é a parte que vem do pai, que vai se juntar com a parte que vem da mãe e dá origem a um novo ser, né? Então, aqueles cuja semente também significa a nossa essência, né? Cuja semente é o apego ao supremo veículo. Então, a, a, a dedicação, a aspiração ao Mahayana, ela surge como a semente que vai nos transformar em bodhisattvas. É claro, se eu não tiver aspiração, se eu não tiver admiração pelo Mahayana, eu não vou seguir o caminho do Mahayana. Para eu poder seguir o caminho do Mahayana, em primeiro lugar, eu tenho que ter uma boa ideia sobre o Mahayana para poder despertar o desejo de seguir esse caminho. Então, isso é a semente. Essa semente, ela é gerada pela mãe, que é a Prajna Paramita. Então, com a Prajna Paramita, a gente faz aquela investigação sobre o eu, que a gente já falou. Mas, além disso, a Prajna Paramita faz nascer em nós todas as qualidades do Buda, que a Prajna Paramita nos leva a admirar, a observar, a contemplar a natureza da mente de Buda que existe em nós, né? E ela vai nos impulsionar a encontrar com os fenômenos e perceber os fenômenos tal qual eles são. Então, a Prajna Paramita é chamada de a mãe de todos os Budas. Então, aqui ele está dizendo, com a semente que é essa inclinação, esse desejo de entrar e seguir o Mahayana, e aplicando a Prajna Paramita, ela é a mãe dos Bodhisattvas, né? Depois disso, cuja feliz meditação é a matriz. A matriz, a meditação é o útero onde esses bodhisattvas eles são gerados, eles são maturados, né, nesse útero. Depois eles nascem e é a compaixão que é a nutriz dos bodhisattvas. Eles passam a ser nutridos, né, pela sua mãe de leite, que é a compaixão. É uma imagem que eu acho muito, muito bonita, né, para da gente ter, da gente ver como todos esses elementos eles são orgânicos. Eles representam etapas, estágios diferentes, né, mas estão sempre em harmonia e numa consonância uns com os outros. O que eu tinha preparado para a gente ver hoje é esse ponto aqui.
Depois, no nosso próximo encontro, a gente já vai ver agora o resultado e os frutos desse processo de purificação e o karma que vem em decorrência disso. Vamos ver se alguém tem alguma dúvida. Deixa eu ver aqui no chat. E as deidades do budismo tibetano, qual a relação com o Buda? A depressão também seria o fruto de um apego ao eu. O inferno é o estado da mente presente no samsara ou é um lugar onde vão alguns seres? Vamos lá, começando aqui, Cecília. As deidades do budismo tibetano, elas são aspectos da mente do Buda. Elas são chamadas de deidades porque eles são aspectos tão poderosos que o budismo considera essas são as verdadeiras divindades. Porque os deuses no budismo tibetano são seres de uma grande capacidade mental e de meditação que alcançaram um estado de muito poder, mas eles ainda estão presos no samsara. Então, a gente não considera esses deuses como as verdadeiras divindades, porque eles são seres que estão no samsara como nós. E eles mudam, eles saem de lá e vão para outros estágios. Então, eles não alcançaram a libertação do samsara, ainda estão presos. Mas as deidades do budismo que a gente fala são os idãs, eles são aspectos da mente de Buda. Então, essas são as verdadeiras divindades. O Cherenzi, que é a compaixão, é uma verdadeira divindade. Por quê? Porque é um aspecto puro da mente de Buda, mais poderoso do que todos os outros deuses de todos os reinos dos deuses. Não tem nada mais poderoso do que Cherenzi no Sansara. Entende? Então, aí o budismo considera que essas sim são as verdadeiras divindades. É por isso que chamam de divindades. Isso confunde a gente um pouco, que somos ocidentais, né? Mas são as verdadeiras divindades porque essas sim estão fora do samsara, né? E são aspectos da mente de Buda. Qual a relação com o Buda Siddhartha Gautama? Então, o Siddhartha Gautama foi o último, não é o último, foi o ser humano que se tornou Buda e que trouxe os ensinamentos de novo, reeditou os ensinamentos do budismo. Então, ele é um mestre que é venerado por todos os budistas, porque ele é a origem desse ciclo de ensinamentos que nós estamos vivendo. Esse ciclo de ensinamentos do Buda Gautama Buda, ele vai do Siddhartha, né? Ele vai se extinguir, né? E quando ele se extinguir, um outro ser vai se tornar Buda e vai dar origem a um novo ciclo de ensinamentos, que vai ser os ensinamentos do Buda Maitreya, que é a origem desse comentário que a gente está fazendo. Então, no futuro, o Buda Maitreya vai vir à Terra, vai se tornar Buda e vai produzir um novo ciclo de ensinamentos, né? Mas, ao longo do ciclo de ensinamentos do Buda Shakyamuni, inúmeros seres se tornaram Budas. Mas como eles não são a origem do ensinamento, eles não são referenciados. Quando a gente fala o Buda, a gente está falando do Buda Shakyamuni porque ele foi o primeiro desse ciclo. Então, todos os outros que se tornaram Budas depois dele se tornaram seguindo os ensinamentos dele. Então, a gente tem esse respeito profundo ao Buda Shakyamuni e a gente considera ele como o maior de todos, não porque haja uma diferença entre eles, mas o maior de todos por ele ser o nosso pai, a nossa origem, né? A depressão também seria fruto de um apego ao eu? Sim, porque o apego ao eu produz depressão, né? O apego, o que a qualidade que nos liberta da depressão é a compaixão. A depressão, ela se torna, ela acaba produzindo uma preocupação excessiva com si mesmo e uma focalização no seu próprio sofrimento. Seu sofrimento é tão intenso que você não consegue enxergar à sua volta e ver o sofrimento dos outros. Quando você vê outras pessoas sofrendo, você sofre mais ainda, então você se volta para o seu sofrimento. Então, acaba que a compaixão a depressão é um fechamento em si mesmo.
e aí, por isso, ele é fruto de um apego ao eu, e por isso ele produz muito sofrimento no samsara. Um antídoto para a depressão é o desenvolvimento da compaixão, para passar a ver o sofrimento dos outros e se desligar um pouco de si mesmo, e prestar atenção no sofrimento dos outros e tentar aliviar o sofrimento dos outros, vai aos poucos aliviando o nosso sofrimento profundo. O inferno é um estado da mente presente no samsara ou é um lugar para onde vão alguns seres? O inferno é o inferno, ele é um processo, fruto de um processo mental que está muito ligado às emoções da raiva e do ódio, né? E o medo também e, e da falta absoluta de compaixão. Esse estado mental gera um sofrimento muito intenso, que a gente chama de sofrimento dos infernos. Claro que quando a gente desencarna nesse estado de sofrimento intenso, com todas as formações mentais que produzem esse sofrimento, nós acabamos nos renascendo num espaço, num lugar do espaço, onde ficam aquelas pessoas que estão com o mesmo tipo de sofrimento e a gente sofre lá das mesmas alucinações desse estágio de sofrimento mental, né? Então, tanto é um estágio de sofrimento mental, como também é um lugar onde as pessoas que têm isso, um karma muito vinculado com esse tipo de sofrimento, acabam ficando, né? Então, por isso, também é um lugar para vão esses seres. Mas não é um lugar onde existam seres que são. Não tem um lugar onde existam seres que são os castigadores dos que estão no inferno. Esses demôniozinhos que castigam quem está no inferno, etc., são alucinações das pessoas que estão lá. Ali só tem pessoas sofrendo, né? Lama, tem pessoas que têm muito apego ao eu, não necessariamente depressão. Sim, claro, tem pessoas que têm um sentimento de muita orgulho, vaidade e uma autoconsideração sobre si mesmas, né? Narcisistas, etc. Claro, exatamente. O apego ao eu, não estou dizendo que o apego ao eu, veja bem, a pergunta que a Camila fez é: a depressão também seria um apego ao um eu? Sim, né? O narcisismo, o egoísmo, etc., também é um apego ao eu. Vocês veem que o eu ele está no centro de todas as manifestações da gente no samsara. Quando não existe um eu, não tem um samsara, entende? A depressão não descarta a percepção do sofrimento dos outros seres. Não, não descarta a percepção do sofrimento, sim, mas a compaixão pelos outros seres, ela é uma emoção que nos liberta desse estado de depressão. A gente vai ter que parar por aqui, porque, olha, já está na hora do Lama Sonan começar com a meditação, e eu tinha prometido para ele que não ia demorar tanto. Vamos guardar as nossas perguntas para o nosso próximo encontro. Nosso próximo encontro vai ser dia 15, vai ser presencial no KPG. Beleza? Vamos fazer a nossa dedicatória. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.